Viajantes do tempo, como vocês estão? Preparados para mais uma viagem? Eu espero que sim, porque hoje viajaremos para um dia importantíssimo para a história de nós brasileiros. Viajaremos para o dia 22 de abril de 1500, o dia em que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. A descoberta do Brasil foi um dos momentos mais marcantes das grandes navegações, que foi aquele momento de grandes explorações marítimas que foram feitas tanto por Portugal quanto pela Espanha. Você já ouviu falar da Guerra Fria? Aquele momento histórico em que Estados Unidos e União Soviética estavam competindo para ver quem era mais foda? Então, estava acontecendo algo meio que parecido naquela época, só que ao invés de Estados Unidos e União Soviética, que ainda nem existiam, na verdade quem estava competindo era Portugal e Espanha. Só que ao invés de foguetes, eles tinham um navio. Ao invés de querer chegar na Lua, eles estavam querendo fazer comércio e descobrir novos lugares ainda, né? Nem sabiam que dava para chegar na Lua. Bem, nesse contexto todo, Portugal realizou mais uma expedição marítima. Para chegar sabe onde? Nas Índias, sim, as Índias mais uma vez entrando nessa história. Mais uma vez a Índia aparecendo aí, porque era um país muito importante na época, tinha muito comércio por lá. Essa expedição que eles fizeram foi, obviamente, uma expedição comercial. Sim, eles estavam precisando fazer as comprinhas do mês. E como naquela época não tinha nem Walmart nem Carrefour, eles tinham que fazer as comprinhas deles lá na Índia, para comprar suas especiarias, para fazer aquele quindim delícia. Para comandar essa importante expedição, eles chamaram um tal de Pedro Álvares Cabral, que era um nome de renome, era um cavaleiro, ia na igreja todo domingo, toda aquela história toda. Mesmo assim, ainda causa um certo estranhamento dos historiadores o porquê que eles chamaram justo Cabral, já que tinha nomes mais importantes, que eram mais experientes aí no ramo das expedições, nomes mais importantes que o de Cabral, então não sabe exatamente por que chamaram ele, mas chamaram e bem, deu no que deu, né? Bem, mas sobre isso a questão é ainda mais complicada, porque bem, gente, essa viagem deu ruim, eles fizeram um desvio, se perderam, erraram o caminho, deu problema no GPS, deu bug, bem, e o fato é que estavam indo para a Índia, acabaram se perdendo e toparam com um tal de Brasil. Pois é, olha só, finalmente o Brasil entrando aí na história. Estavam querendo achar a Índia e acabaram topando aí com o Brasil, com um país novo. Olha só que curioso, não é mesmo? Estavam lá indo fazer suas comprinhas do mês, indo lá comprar suas especiarias para fazer aquele quindim bonito, aquele quindim gostoso com canela, e acabaram topando com um novo país. Olha só, né, como é que é. Quem nunca, né? Quem nunca foi no supermercado fazer as compras e acabou topando com um novo país do nada? E sim, meus caros e caras, isso é um pouco suspeito. Isso porque apesar de Pedro Álvares Cabral, né, nosso querido Pedrão, não ser o cara mais experiente assim no ramo, ainda assim não é como se ele fosse um barbeiro, né? Não é como se ele tivesse tirado a CNH de barco na semana passada. Ele tinha sim uma boa experiência e tinha muita gente experiente com ele também, gente de conhecimento e tal, que foi na viagem com ele. Então foi um pouco estranho eles terem errado tanto nessa viagem, né? É um pouco curioso isso, e é o que acaba se comentando. E sobre isso dizem as más línguas, né, que Portugal já estava de conhecimento que tinha terra nova por aí, que eles já estavam sabendo que tinha um tal de Brasil aí na parada, por isso já trataram de fazer aquele esquema todo lá do Tratado de Tordesilhas, que eu já falei no vídeo passado, vão lá conferir se ainda não assistiram. Então, sobre isso, muitos dizem que essa viagem na verdade foi tudo desculpinha, só para enganar a Espanha, para eles não ficarem sabendo de nada, que na verdade Portugal já estava de olho nas terras ali por ali, já estava querendo garantir o deles. Inclusive sobre isso, há registros históricos que indicam que nosso amigo Pedrão não foi o primeiro a avistar terras tupiniquins. Não, que antes dele já tinha umas viagens secretas, acontecendo no maior segredinho, e que já tinham dado uma bisbilhotada no amontoado de terras que hoje chamamos de Brasil.
Podemos citar como um desses nomes, né, de quem já tinha dado ali sua bisbilhotada, Duarte Pacheco Pereira, que em 1498 teria feito uma viagem secreta a fim de confirmar a existência das terras Brazuca. Nossa, só eu que achei isso muito CIA, planos secretos do governo, série de espionagem, essas coisas, tipo... Nossa, daria super pra Netflix fazer uma série super legal sobre esse rolê todo das grandes navegações, altas tretas, altos segredos. Poxa, seria mó da hora. Já fizeram série sobre folclore brasileiro, por que não uma série das grandes navegações, né? Acho que seria mó sucesso. Inclusive, Netflix, se quiser me contratar, tamo aí. Bem, mas voltando para a viagem do Pedrão, essa expedição para chegar na Índia contava com 3 embarcações e de 1.200 a 1.500 homens, que zarparam de Lisboa no dia 9 de março de 1500, indo na direção do arquipélago do Cabo Verde. O avistamento de terras aconteceu no dia 22 de abril de 1500, em que eles avistaram o Monte Pascoal. E com isso, o escrivão, né, da expedição, Pero Vaz de Caminha, sim, o famoso Pero Vaz de Caminha, tratou logo de mandar um zap para o rei de Portugal, a fim de manter ele inteirado do que estava acontecendo. Afinal, esse era o trabalho dele, né? Ele era o cara ali das redes sociais, o cara ali que ficava, né, passando as informações. As mensagens foram mais ou menos essas. Bem, temos aqui algumas mensagens de WhatsApp mandadas entre o rei Manuel e o Pero Vaz de Caminha, né? Que foram aí resgatadas pelos arqueólogos e que eu vou ler aqui hoje. A primeira mensagem, então, mandada pelo Pero Vaz, diz o seguinte: hoje, logo de manhã, a gente viu umas aves que estão chamando de furabuchos, emoji de carinha chorando de rir, emoji de carinha chorando de rir, emoji de carinha chorando de rir. E de tardezinha a gente viu terra, emoji de carinha espantada, emoji de carinha espantada. O rei Manuel responde: eita, é mesmo? Emoji de carinha espantada, emoji de carinha espantada. Sim, a gente viu um monte, um verdadeiro montão, alto, redondo. Depois nós vimos umas serras mais baixinhas e terra batida. Tinha um monte de árvore, muito louco. Aí o Pedrão chamou o monte de Monte Pascoal e a terra de Veracruz. Essa mania que esses capitão têm de dar nome pra tudo, depois nenhum desses nomes pega, foi igualzinho com Colombo. Também acho, mas não vou contrariar a chefia, né? No dia seguinte, Cabral decidiu mandar homens para as novas terras descobertas. E foi aí que aconteceu o primeiro contato entre os portugueses e os nativos. E coitados dos índios, foram mó na boa, mó na paz, achando que estavam fazendo umas amizades. Tadinhos, mal sabendo o que isso ia dar. Bem, sobre esse encontro, Pero Vaz já tratou de mandar mais uns zaps pro rei dos Portugas. A primeira mensagem, então, que o Pero Vaz mandou no dia seguinte foi essa: a gente conversou com os nativos. Rei Manuel então responde: e aí, como foi? Com 3 pontos de interrogação. Foi tranquilo, tudo na boa. São um povo bonito, pele parda, meio avermelhada, tem rostos bonitos, estão tudo pelado, mostrando tudo. Carinha envergonhada, carinha envergonhada. Aí você tem que ver, majestade, uns tórax definido, reluzindo ao sol. Nossa, que povo bonito. Usam uns piercings de osso, muito cool. Carinha usando óculos escuros. Tenha foco, Pero, tenha foco. Foi mal aí, majestade, tava só descrevendo. Aham, sei. Tô de olho, Pero, tô de olho. Emoji com 2 olhos abertos. Bem, como eu já falei, o contato entre os índios e os portugueses foi bem pacífico, foi bem tranquilo. Essa primeira expedição que marcou o contato entre esses povos foi liderada por Nicolau Coelho. E só eu que percebi que o nome desse cara é uma referência a 2 feriados diferentes. Tipo, é como se ele fosse uma mistura do Papai Noel com o Coelhinho da Páscoa. Não tem como não gostar desse cara, né? Bom, fizeram então um amigo secreto, teve troca de presentes, envolvendo índios felizes por terem ganhado espelho e portugueses putos por não terem ganhado ouro. Depois teve um banquete em que os portugueses ofereceram vinho e alimento para os índios, mas eles não gostaram muito do que provaram. A verdade é que os índios eram fitness e não gostaram nem um pouco das gordices dos portugueses. No dia 26 de abril, que era domingo, realizaram a primeira missa em território brasileiro. Na época ainda não tinha o padre Fábio de Mello. Então quem realizou a missa foi o Frei Henrique de Coimbra.
Mas apesar de não ter o padre Fábio de Mello, os posts no Instagram tiveram muitos likes assim mesmo. No dia 2 de maio, a expedição de Cabral finalmente partiu do Brasil em direção à Índia, para eles finalmente conseguirem fazer as suas comprinhas do mês. E você reclamando que tinha que pegar 2 ônibus para ir no supermercado. Mas essa história envolvendo o Brasil e os portugueses ainda vai dar muito pano para manga. Mas fiquem tranquilos que na próxima viagem eu comento mais sobre tudo isso. Bem, mas agora é melhor ir para casa porque o plutônio já está acabando, o reservatório já está chegando no fim e nem ninguém quer ficar preso aqui em 1500. Não é um ano muito legal para você estar preso. Então, vamos logo voltar para o presente. Bom, mas então é isso. Espero que estejam ansiosos para a próxima viagem. Tchau, tchau e até a próxima!